Boa noite a todos. E assim sejamos todos bem-vindos à Casa do Caminho mais uma vez. Alguém vindo pela primeira vez hoje? Acho que a Bisa não perguntou, não. Perguntou? Também não. Todos da família. É porque eu estou aqui envolvido em outra coisa que às vezes tira a nossa atenção. Mas vamos lá. Vamos serenar, nos colocarmos na casa do caminho. Logicamente, com pensamento elevado ao mundo espiritual. Para que mais uma vez tenhamos uma noite abençoada de luz, de paz. Para isso, vamos todos desligar o celular e nos elevarmos tão somente em pensamento. Só uma perguntinha, vocês estão sentindo calor? É difícil. Um não, estão de casaco, o outro sim, aí... Como nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Como é que nós vamos conseguir agradar, né? E aí? Uns cheios de casaco, outros com calor. Como é que a gente faz, hein? Botar uma ventilação só? Não sei. Ô, Serginho, por favor. Serginho, liga a ventilação aqui, por favor. A gente tenta agradar todo mundo, mas não vai conseguir. A gente sabe que não vai conseguir, mas tudo bem. E aí, como eu estava dizendo, nós estamos confortavelmente instalados, né? Véspera de feriado, poderíamos todos estar viajando, curtindo, mas escolhemos estar aqui. Nós escolhemos estar aqui para aprendermos um pouquinho mais. Agora você imagine a situação do nosso irmão Frazão, que vem aqui sempre nos prestigiar, né? Assistir a nossa reunião. E agora, aos 46 do segundo tempo, ele é pego para fazer a palestra, porque o palestrante não virá, não veio. Trabalhador, né? Está livre, disponível, o trabalho aparece. Como nada é por acaso, nós já agradecemos antecipadamente a presença do nosso irmão e a gentileza em nos atender. Logicamente, alguma coisa que não estava preparado, né? Mas ele o fará muito bem, com certeza, sob a inspiração dos nossos amigos espirituais. E vamos fazer a nossa parte, né? Que é enviar as melhores vibrações para o nosso ambiente, para o nosso irmão que trará o seu estudo. E assim, os nossos amigos espirituais já estavam e continuarão fazendo a sua parte, trazendo-nos a sua bênção e a sua luz. Que Jesus abençoe a nossa reunião, o nosso trabalho. Lembrando que o nosso irmão Frazão é um trabalhador do Centro Espírita Amor e Verdade, em Pavuna, né? Mas está sempre aqui conosco, é sempre prazeroso. Que continue vindo, tá? Que é para quando a gente precisar, você já está aqui, tá bom? Nosso muito obrigado. A mensagem do dia do livro Vigiai e Orai, psicografia de Carlos Barcelo, pelo nosso irmão José. Tem como título Vibrações Negativas. Pensamentos infelizes geram vibrações negativas. Vibrações negativas atraem outras, criando uma aura de perturbação. Não assimiles as vibrações de descrença que contêm as palavras de revolta. O pessimismo, lentamente, exaure as forças de quem se deixa envolver por ele. Vibra positivamente
criando ao teu redor um escudo de proteção. Não te faças vulneráveis às ondas de desânimo e de tristeza. Nada dá certo apenas para quem não se preocupa em acertar. Os reveses são naturais. Não há ninguém que só encontre facilidades. Não ofereças sintonia aos que atravessam o dia, queixando-se de tudo e de todos. Que Jesus nos abençoe e vamos ouvir a prece inicial com a nossa irmã Aline. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Agraciados por esse convite salutar do bem, aqui nos encontramos nesse ponto de luz, sendo beneficiados pela mensagem de amor. E o nosso amado Mestre Jesus nos disse que onde houvesse um ou mais reunidos em seu nome, Ele aqui estaria. E o quanto nós temos que agradecer a esse momento sublime em que estamos renovando as nossas atitudes, sendo agraciados pela luz que o Pai nos proporciona. Gratidão, Pai, por nossa filiação divina em planeta Terra, pela educação dos nossos sentimentos, pela reconciliação conosco mesmo e com as consciências com as quais nos sentamos conflitadas. Que toda essa paz emane ao nosso educandário de amor. Sabemos que as mãos de Jesus estão sobre as nossas em todos os momentos e que saibamos agradecer a esse processo de aprendizado destinado a nós nessa reunião pública dos dois planos da vida. E agradecemos ao carinho do nosso irmão Ronaldo, que aceitou o nosso convite para que juntos possamos, na trilha do aprendizado, agradecer a grande oportunidade de participarmos desse banquete de luz. Sendo assim felizes, recebendo um abraço paternal do apóstolo do bem e da paz e amigo dos humildes e dos enfermos, damos início à nossa reunião Amor e Caridade desta noite fraterna, simplesmente te dizendo, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de aprendizado. Graças a Deus. E assim, com muito prazer, passamos a palavra ao nosso irmão. Boa noite a todos. Como diz aqui o nosso amigo, né? Quando o trabalhador está presente, o trabalho aparece, né? Então a gente vai aqui fazer uma reflexão sobre um tema do Evangelho que eu aqui fiquei meditando nesses últimos minutos e eu creio que ele vai ser muito pertinente para esses tempos que nós vivemos. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, ele foi intitulado por Kardec que fora da caridade não há salvação. E aí é muito interessante para a gente chegar ao entendimento do que Kardec, como Kardec chegou a essa máxima de que fora da caridade não haverá salvação, é necessário a gente fazer uma contextualização lá na primeira revelação. Então aqui no item 4, Kardec coloca aqui uma passagem de Mateus que nos diz o seguinte: mas os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, tapara a boca aos saduceus e reuniram-se a um deles, que era doutor da lei, e foi-lhe propor a seguinte questão para o tentar: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amará o teu próximo como a ti mesmo. E aí está toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40. Então, nessa oportunidade em que, nas muitas passagens de Jesus, que Jesus nos legou com ensinamentos para entender a nossa relação com o mundo espiritual e como
um código de conduta moral para que nós pudéssemos adentrar o plano espiritual de forma tranquila, serena, para que nós pudéssemos, ao completar mais uma encarnação, poder retornar ao plano espiritual, a nossa verdadeira pátria, em paz interior, em equilíbrio. Jesus, então, ele vai aproveitar mais uma dessas passagens em que os doutores da lei, assim como o mundo, vem tentar-lhe fazer cair em contradição, vem tentar fazer-lhe se tornar equivocado, ou então tentar extrair uma dubiedade, um sentido duplo da sua mensagem. Porque nós herdamos a Torá de Moisés, dentro da religião judaica, que vai trazer muitas leis que cabiam ao judeu comum seguir, a fim de que ele pudesse estar vivendo dentro da lei. Então, em Números e Deuteronômio, Moisés vai lá basicamente construir um código civil, que assim como o código de leis que rege a nossa nação, estabelece o comportamento moral e ético na cidade, na vivência do coletivo. Só que ele, um pouco antes de estabelecer esse código de conduta, segundo nos conta a mitologia judaica, ele havia descido do monte com 2 tábuas, e nelas estavam contidos 10 mandamentos. E aí houve, então, muitos momentos em que os ensinos, a lei civil de Moisés, ela automaticamente entrava em contradição com esses 10 mandamentos. Hoje, o Espiritismo nos revela que os 10 mandamentos são a primeira grande revelação das verdades universais que Deus propiciou ao homem. E lá nós vamos encontrar, no primeiro mandamento, que eu sou o teu Deus, aquele que te tirou da terra do Egito, que te tirou da escravidão e que não haverá outros deuses diante de mim. O segundo mandamento fala da necessidade de santificar um dia, tirar um dia na semana, que eles consagraram o sábado, para se dedicar à meditação, às orações e aos pensamentos em relação ao reino de Deus. O terceiro mandamento, para que não usasse em vão o santo nome de Deus. Então, vai do primeiro ao terceiro, uma obrigação do homem e da mulher para com o divino, para com o sagrado. E vai do 4º até o 10º mandamento, mandamentos cotidianos, que estabelece uma conduta do homem para com o homem. Não roubarás, não matarás, não farás falso testemunho, honrarás pai e mãe, e assim vai. Então, quando Moisés desce com as 2 tábuas e esses 10 mandamentos, fica claro que ele estabelece uma postura, uma conduta que nós devemos ter para com o sagrado, para com Deus, e uma conduta para que nós tenhamos conosco mesmo. E depois de passear, andar em círculos por quase 40 anos no deserto, a fim de que as gerações mais antigas de judeus, muito ainda apegados ao misticismo e à religião pagã cristã, pudessem paulatinamente irem desencarnando, a fim de que as novas gerações fossem se acostumando com a ideia do Deus único, com a ideia do Deus que legou esses 10 mandamentos para eles. Após isso, Moisés então escreve esse Código Civil, que muitas vezes vai entrar em contradição direta com esses 10 mandamentos. Por exemplo, lá vamos encontrar dentro das leis mosaicas, dizendo que aquela mulher que fosse pega em adultério, se ela fosse denunciada em público e houvessem testemunhas da infâmia que ela teria cometido, que ela deveria automaticamente ser apedrejada em praça pública. E aí nós conhecemos a parábola da mulher que foi pega em adultério, foi levada até a praça e os fariseus, mais uma vez, tentando desmoralizar Jesus, colocando ele em contradição com a lei de Moisés, perguntam: mestre, essa mulher foi pega em adultério, o que nós devemos fazer? A lei mosaica mandava tirar pedras, portanto, a execução da pena capital, a morte. Mas o que estava nos 10 mandamentos? Lá está: não matarás. Então, como poderia Jesus contradizer os 10 mandamentos, que são de origem divina, e que, portanto, retratam uma moral vinda do alto, com a lei mosaica, lei humana,
necessária naquela época e adaptada aos costumes e às necessidades daquela época de pôr freios ao comportamento humano, que era a busca pelas paixões, a satisfação imediata das necessidades de prazer, físicas ou fruto do egoísmo e do orgulho. E aí nós conhecemos que Jesus, como um espírito iluminado que era, muito sábio, ele diz... Agora me deu um branco do que ele fala, mas se eu não me engano, ele diz que... atirei a primeira pedra àquele que não tiver pecados. Primeiro porque Jesus, sendo um espírito iluminado, ele via que nós todos, como espíritos errantes, que precisamos ainda reencarnar na Terra muitas vezes, temos os nossos débitos com a lei de causa e efeito. Somos nós portadores, né, de uma bagagem espiritual de dívidas um com os outros, de dívidas coletivas. E isso é natural, porque faz parte do nosso processo de amadurecimento. Criados simples e ignorantes, é através das experiências humanas que nós vamos aprendendo. E hoje, no momento atual em que nos encontramos, e na época de Jesus mais ainda, nós aprendemos muito mais com os erros do que diretamente com acertos. Então, é comum a gente pensar, se soubesse eu ontem o que sei hoje, não cometeria ontem as faltas que hoje já não cometo mais, porque hoje, mais maduro, mais experimentado, sei que certas condutas, certos comportamentos vão exigir um pagamento de um preço que pode ser muito caro. Mas Jesus, então, com essa assertiva de saber que nós somos devedores e que, portanto, ia ser automático uma imposição, um questionamento interior de como posso eu agora querer fazer justiça com as próprias mãos se eu também sou um devedor da lei. E aí diz a parábola que os mais velhos são os primeiros a sair, porque são aqueles que mais devem, aqueles que pela conduta acabam adquirindo mais dívidas, e depois os mais novos. Mas o importante para a gente nessa parábola ou nessa passagem é perceber que os 10 mandamentos, eles tratam e retratam as questões morais, que falam de uma sociedade mais virtuosa, enquanto que a lei mosaica, ela basicamente estava adaptada às necessidades da vida cotidiana de espíritos encarnados numa época atrasada, onde o orgulho e o egoísmo prevaleciam. Então, quando os fariseus eles querem tentar Jesus e colocar de ver se Jesus iria ficar contra as Escrituras, e ele muito sabiamente não ficou contra as Escrituras, mas também não validou aquelas atitudes funestas, ele então mostra que nós devemos nos pautar pelo caminho dos 10 mandamentos, do bem, que estão criando para nós um código de conduta e de comportamento com o próprio divino e com nós. Então, nesse momento aqui da passagem que eu li de Mateus, o que os fariseus queriam tentar Jesus era, mais uma vez, uma tentativa de ver se ele haveria de fazer uma escolha de uma lei em detrimento de outras leis, das leis que Moisés trouxe e que estavam regendo o povo judeu. E aí Jesus, com a sua visão sábia, com a sua visão mais à frente, um homem um espírito superior encarnado e que muito à frente da sua época, ele vai então tentar simplificar para os seus detratores e para o entendimento daquela multidão que o assistia, da seguinte forma: amarás o teu Deus de todo o teu coração, e o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a si mesmo. O que nós vamos perceber? Se do primeiro ao terceiro mandamento, dos 10 mandamentos, estavam ali colocando um código, uma regra de conduta para com o divino, então é natural que o mandamento maior fosse o resumo dessas primeiras 3 leis. Porque quando se fala amar a Deus de todo o coração, de todo o nosso espírito, significa não usar o nome de Deus em vão, significa não deixar de, no meio da correria do dia a dia, tirar um momento para meditação, para prece, para a nossa sintonia com o sagrado através da elevação da nossa vibração, seja através da música, seja através de uma leitura edificante, seja através de uma boa conversa, seja através de buscar no nosso cotidiano introduzir comportamentos que tenham sempre como bússola, como norte, a edificação de uma pessoa melhor.
Quando ele coloca que o segundo mandamento, ele é semelhante ao primeiro, é amar o próximo como a si mesmo, ele basicamente está resumindo os outros 7 mandamentos. Se eu não me engano, o 4º mandamento é honrarás o teu pai e tua mãe. E muitas pessoas equivocadamente acreditam que honrar pai e mãe é ter uma obediência cega a pai e mãe. Quando existe uma série de autores espirituais que, através da psicografia, eles vêm nos mostrar que honrar pai e mãe significa nós procurarmos ser pessoas dignas, pessoas honradas, pessoas que tentam caminhar pelo caminho justo e certo, de forma que o nome da família, que o nome que herdamos de pai e mãe, seja um motivo de um bom orgulho. O orgulho de nossos pais poderem dizer: criei bons filhos, que são bons cidadãos, que são pessoas honestas, que assumem cargos públicos ou na iniciativa privada e zelam o seu comportamento pela honestidade, pela bondade, pela indulgência, e não fazem do cargo que ocupam, ou não fazem do conhecimento que detêm, ou dos títulos que adquiriram, nenhuma maneira de oprimir, de humilhar, ou de fazer menos de qualquer outro ser humano. O que acaba sendo uma coisa muito comum que a gente presencia todo dia aí fora. E aí, quando a gente vai lá do 5º mandamento até o 10º, não matarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, era muito objetivo quando Moisés trouxe. Agora, quando Jesus fala, ama teu próximo como a ti mesmo, ele está justamente evocando esses mandamentos. Como seria possível amar ao próximo desejando o mal do próximo? E aí nos cabe fazer essa reflexão de como nós estamos no dia a dia nos comportando diante das adversidades. Quando estamos no nosso local de trabalho e pessoas estão lá nessa disputa que a sociedade atual ela impõe, onde pouca farinha é meu pirão primeiro, onde se a gente quer aquele cargo de supervisor, ou de diretor, ou de coordenador, as pessoas usam de deslealdade, fazem fofoca, escondem alguma coisa, procuram desmerecer o nosso trabalho para poder se colocar acima de nós. E aí, qual seria essa postura correta seguindo esses 10 mandamentos? Seguindo esse resumo que Jesus colocou para a gente, de amar o próximo? É buscando nos pautarmos pela melhor conduta, pelo melhor comportamento que for possível. E aí, então, a gente vai começar a entender, quando Kardec está codificando a 3ª revelação, já que Jesus traz na Boa Nova, no seu Evangelho, a 2ª revelação, que a gente percebe que é um grande resumo dos 10 mandamentos, a gente vai perceber que Kardec, aproveitando toda a cultura já acumulada, todo o conhecimento ético, moral e filosófico já adquirido pela humanidade até aquele período, até aquela noite de 18 de abril de 1857, ele então vai sintetizar e resumir mais ainda. Ele vai dizer para a gente, fora da caridade não há salvação. Quando a gente vai na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec, nas reuniões mediúnicas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele questiona os mentores espirituais o que é a caridade. Nós nos acostumamos que caridade é tirar esmolas, né, tirar centavos do bolso e dar um pedinte. Nós nos acostumamos com a ideia equivocada de que caridade é pegar roupas que não nos servem mais e doar aos pobres. E, no entanto, quando Kardec, lá 166 anos atrás, ele questiona a espiritualidade sobre o que é caridade, os espíritos dizem que há uma forma ampla, sui generis, de encarar a caridade. Mas se nós queremos entender a caridade como Jesus a entendia, ele dizia que Jesus entendia que o conceito de caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então a gente vai perceber que o conceito de caridade de Jesus, ele está desassociado de doar coisas, de dar dinheiro, de dar esmolas, de desfazermos de muitas das vezes de tralhas, de objetos que não nos servem, acreditando que passar para terceiros é caridade. Sim, é uma caridade. É um fim útil para uma coisa, é uma preocupação ambiental e ecológica não tornar uma coisa que não nos serve em lixo,
para os aterros sanitários, mas para pessoas que estejam precisando e aquilo ainda tem um valor de uso, passar para frente. É uma caridade, sim, mas não é a caridade que vai nos trazer a paz interior que Jesus nos ensinou, que vai sacramentar a segunda revelação, que é esse mandamento maior, que é nada mais do que a explicação dos 10 mandamentos. Porque a benevolência para com todos significa a boa vontade cotidiana, incondicional. Então, imaginemos que se a gente é solicitado às 11 horas da noite por um vizinho que pede socorro, que diz que tem um parente que está passando mal, nós temos 2 escolhas: dizer para ele ligar para o SAMU ou para o bombeiro, ou sair do conforto do nosso lar, atravessar a rua e ir até o vizinho e ver o que nós podemos fazer. Quando estamos andando pela rua, cansados, retornando para o nosso local de descanso, depois de um dia duro de trabalho, e do outro lado da rua nós vemos aquele conhecido carregando bolsas pesadas, a gente também tem 2 opções. A gente pode fingir que não está vendo, ou a gente pode atravessar a rua e oferecer ajuda para carregar aquela bolsa. Então, a benevolência significa uma postura diante do homem, diante do mundo, de boa vontade, sem condições. Eu vou impor uma condição, eu até ajudo o meu vizinho, mas significa que ele está me devendo um favor. Eu até posso ir lá atravessar a rua e ajudar esse vizinho que está passando mal, mas ele pensa o quê? Eu vou querer uma gratificação, eu vou querer uma vantagem, eu vou querer de alguma forma que ele me compense. Isso não é a benevolência que faz parte do conceito de caridade segundo Jesus. Então, nós devemos fazer essa reflexão. Quando nós estamos nos colocando com boa vontade, seja qual for a situação, seja qual for o evento, nós estaremos, então, fazendo a verdadeira caridade? Sim. E é nesse momento, então, que estamos cumprindo o mandamento maior na parte que diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Mas, Ronaldo, eu busco ser uma pessoa melhor, eu busco ser uma pessoa benevolente, eu busco ser uma pessoa boa, uma pessoa que tem, no seu caráter, na sua forma de viver, eu busco ser uma pessoa que tenta ser solidária, solícita, fraterna. Só que o ser humano, Ronaldo, o ser humano é muito difícil. Porque aquele mesmo ser humano que a gente atravessa a rua, nesse exemplo dado, para ajudar ele que passou mal, na semana seguinte a gente fica sabendo que ele está falando mal da gente. E aí a gente é tomado por um enorme sentimento de ingratidão. Como é que pode, né? Deixei minha casa, saí do conforto do meu lar, saí debaixo das cobertas, atravessei a rua, ajudei aquele que passava mal, percebi que era só um problemazinho de queda de pressão, ensinei ele a tomar lá o remedinho que tinha lá para controle da pressão, acompanhei ele, fui solidário, acalmei ele, porque foi uma notícia abrupta, um evento crítico que deu a ele, disparou esse gatilho da pressão, e assim que ele ficou bem, eu me retirei e voltei para minha casa. Aí na outra semana eu descubro que esse mesmo vizinho que eu fui lá ser bom com ele, está falando mal de mim. Então, a próxima vez que ele passar mal, não me chame. E aí nós estaremos não praticando o segundo eixo desse conceito de caridade de Jesus, que é indulgência com as imperfeições alheias. O que quer dizer? Lembrando que todos nós somos devedores uns dos outros, que todos nós, como espíritos em ascensão, todos nós, como alunos nessa grande escola que é a Terra, se aprendemos mais com o erro do que com os acertos, é natural que estejamos errando mais, na maioria das vezes, do que acertando. Então, quantas vezes não fomos nós que, pela invigilância da língua, estávamos falando mal de alguém que acabara de nos ajudar? Quantas vezes não fomos nós que vimos um companheiro do outro lado da rua que na semana anterior nos ajudou a carregar a bolsa e nós estamos fingindo que não estamos vendo para não ajudar, para dar a vaga do estacionamento, para poder fazer aquele favor? Por quê? Porque estamos achando que o outro não merece, que o outro já atentou contra a nossa dignidade, que se não foi contra nós, mas nós sabemos que o outro não é uma pessoa justa, é uma pessoa a quem se atribui maus costumes. Mas não somos nós também pessoas que podem
por essa necessidade de ainda estarmos nos encontrando conosco mesmo, sendo aqueles que estão fazendo isso com outrem? E se nós queremos que o outrem tenha paciência com as nossas imperfeições, como nós podemos ser um credor incompassivo que, quando é a nossa vez de ter paciência com o outro, nós não o temos? Mas quando somos nós que precisamos de colo, aí nós queremos. Então a gente vai perceber que tem até uma certa racionalidade. Existe uma certa lógica nisso. Se eu quero ser amado, eu preciso amar. Então é fato que cada um de nós aqui tem uma queixa contra um parente, um amigo, um conhecido, um vizinho. A questão que o Kardec quer que a gente possa refletir, que a espiritualidade, através das diversas obras da psicologia apresentada por Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, quer nos fazer refletir, é até onde nós não somos o verdugo de nós mesmos. Não somos nós igual àquele que estamos apontando um erro. Segundo os estudiosos da psicologia, normalmente, quando percebemos um comportamento ruim no outro, na verdade, estamos projetando nele aquilo que nós temos em nós. Então, quando a gente pensa que aquele parente é egoísta, que aquele parente só pensa nele, que ele só quer levar vantagem, ou que ele está tendo um comportamento egoísta, orgulhoso, se a gente consegue enxergar esse defeito nele, é que provavelmente esse defeito está em nós também. Então, há uma grande necessidade de parar e olhar para si próprio. Pô, peraí, meu parente está sendo egoísta, meu parente, diante dessa situação aqui, dessa contenda familiar, ele tem uma postura que me faz ter um asco dele, uma raiva dele. Mas será que eu não fiz a mesma coisa ontem? Será que eu não posso estar fazendo isso sem nem perceber no hoje? E o que me exime de fazer amanhã? Se ainda sou um espírito em evolução, se ainda estou trilhando nas letras e nas páginas do Evangelho, e o que é o homem mau, né? O homem velho que ainda habita em mim, é muito mais forte do que os meus anseios de ser uma pessoa melhor. Então é natural que passa a se tornar um exercício cotidiano e diário a gente entender que o nosso próximo ele vai nos machucar, porque nós em algum momento estamos machucando o outro. E se nós queremos que o outro entenda que as nossas idas e vindas à Casa do Caminho, aos estudos do Evangelho de sábado, às leituras e os estudos da palestra de segunda, de quarta, se nós estamos aqui buscando essa reforma íntima que é demorada, e, portanto, a gente precisa que esse semelhante tenha paciência conosco, como podemos querer isso e não dar o mesmo para o outro? Paulo tem uma passagem dele que ele fala assim: Senhor, porque o bem que quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, é uma passagem onde Paulo dá o testemunho que, como doutor da lei, conhecedor das Escrituras de Moisés, conhecedor dos 10 mandamentos, conhecedor de outras leis, de outros povos, já que Paulo era muito letrado, conhecedor de tudo isso, tendo sido convertido pelo próprio Cristo, naquele evento quando ele caçava Jesus, e Jesus o interpela e fala: Paulo, me procuras? E a partir dali devolve a visão dele através da mediunidade de Barnabé, e torna Paulo o 13º apóstolo, o apóstolo dos gentios, aquele que vai divulgar o evangelho de Jesus entre outros povos que não eram judeus, com todo esse conhecimento, com toda essa experiência, com todo esse momento único que foi interagir com o próprio Jesus depois que ele já havia ressurgido, que ele já havia sido crucificado e renascido no 3º dia, e ele reconhece a dificuldade psicológica de conseguirmos fazer o bem que nós almejamos. E quase que cotidianamente praticamos o mal que nós não queremos. Então imagina, alguém aqui se sente à vontade para se colocar no nível de Paulo? Não. E se ele, sendo quem era, tinha essa necessidade, o que dirá de nós? Que já conhecemos o Evangelho, já lemos muitas vezes essas páginas, quando frequentávamos outras religiões, já lemos a Bíblia, já ouvimos a pregação de pastores, já ouvimos a pregação de padres,
já ouvimos filmes, ouvimos histórias, recebemos as orientações de educação dos pais, da família, da escola convencional, e ainda assim, diante de uma série de situações, uma força que parece ser maior do que nós, dita o nosso comportamento e faz com que a gente faça aquilo que não quer. O mal que nós não queremos mais continua sendo, infelizmente, um comportamento recorrente em nossas ações. E aí, o que a espiritualidade diz para a gente? Recomeça todo dia. Porque se todo dia o sol se põe no leste, ele nasce no oeste, né? E ele nasce no leste novamente. Então, todo dia é um dia, uma nova oportunidade de reescrevermos a história das nossas vidas. Todo dia é uma oportunidade nova de nós tentarmos vencer não o outro, não aquele inimigo do trabalho, aquele adversário, aquele parente difícil, mas vencermos-nos a nós mesmos. Então, todo dia é uma oportunidade para a gente, dessa vez eu não vou ficar com mágoa, eu não vou ficar chateado com aquele meu amigo que no momento em que eu mais precisava dele, ele me virou as costas. Porque eu sei que se eu já não o fiz nessa vida, posso tê-lo feito em vida passada. E se não o fiz ainda no passado, posso vir a fazer no futuro. Afinal, somos alunos, somos aprendizes. Somos pessoas que ainda não está consolidado em nós, né, toda a ascensão espiritual, o despertar de consciência do qual nós somos herdeiros e fatalmente iremos um dia manifestar na nossa presença no mundo. Então, olha só a grande necessidade da indulgência. Olha a grande necessidade de termos um olhar carinhoso com aquele que de alguma forma está nos magoando, está nos ferindo. E é só o segundo eixo do entendimento de Jesus para, de fato, sermos pessoas caridosas. E o terceiro eixo é o perdão das ofensas. O que quer dizer? Que todos nós, em algum momento da nossa vida, diante da dificuldade do próximo, o próximo fez ou deixou de fazer alguma coisa que machucou os nossos corações. E aí a gente pode lembrar, então, daquele amigo que virou as costas, daqueles pais por quem nós sempre fizemos tudo e aqueles pais nunca conseguiram reconhecer os sacrifícios que foram feitos por eles, ou então daqueles filhos que os pais deram um duro enorme para criar, sacrificaram noites de sono, sacrificaram passeios, sacrificaram oportunidades de emprego para poder estar mais presente na educação desses filhos, e esses filhos agora crescem e viram as costas para os pais. Não tem tempo para eles. E o que falar das relações que são desfeitas? Quantas pessoas sonham com aquele casamento ideal, né? Onde o homem encontra a mulher ideal e a mulher encontra o homem ideal, e aí depois de viver aqueles primeiros anos de núpcias, né? Diante das nossas dificuldades interiores psicológicas, começam as brigas, as rivalidades, as ações e omissões que vão paulatinamente machucando nossos corações. E nós vamos desenvolvendo uma mágoa, vamos desenvolvendo um sentimento negativo. E Jesus fala, pratica a caridade quem perdoa. Perdoa a ofensa. E aí nós, então, nos deparamos com uma outra dificuldade muito grande. Como eu posso perdoar, Ronaldo, se toda vez que eu lembro do que me foi feito, eu lembro. Eu não consigo esquecer que fui enganado, traído, tratado com ingratidão. Bom, a primeira coisa que a gente tem que começar a entender, como dizia o Mileco, grande trabalhador do movimento espírita, lá da Rádio Rio de Janeiro, da SPREB, né? Mas eu ia falar lá da colônia de Curupaiti, né? Ele dizia o seguinte, perdão das ofensas não é o esquecimento da ofensa. Isso é amnésia. Né? Então, se alguém te faz alguma coisa e você simplesmente não consegue lembrar do que foi feito, você, por algum motivo, passou a ter amnésia. O perdão da ofensa é você lembrar do que lhe foi feito, mas é você não associar mais sentimentos negativos a essa lembrança. Então, imagina, todo mundo aqui tem uma lembrança negativa, porque conviver com o outro é difícil. Porque nós somos difíceis.
e o outro é difícil. Então, nós já machucamos e fomos machucados. Então, recordar de um evento do qual alguém nos machucou e conseguir que a gente não sinta mais aquele bolor na garganta, que não sinta mais aquela palpitação no coração, aquela queimação na boca do estômago, aquela, o corpo tremendo, parecendo que a gente vai desconectar do corpo, que a alma vai sair do corpo, que são sentimentos, são emoções, são manifestações de experiências que nos foram muito duras. Então, perdoar, segundo Mileco, é quando a gente é capaz de lembrar do que o outro fez, mas não sentir essas emoções. Não mudar a nossa vibração, que caia bruscamente, e a gente começa a permitir que pensamentos, como foi dito na página inicial, pensamentos negativos, adentrem a nossa mente, nos tirando o equilíbrio biológico, baixando a nossa vibração espiritual, permitindo que o nosso perispírito possa sintonizar com uma série de expressões deprimentes da vida que estão aí, fruto das nossas emanações, ou seja, dos nossos pensamentos negativos. Então, aquele companheiro que está tomado pelo ódio, pela raiva, ele está mandando uma energia para o universo. Essa energia volta. Mas enquanto ela passeia pelo ambiente, pela erraticidade, e toda vez que nós entramos em sintonia com ela, nós, além de retroalimentar essas ondas energéticas negativas, nós também acabamos trazendo de volta elas aumentadas para dentro de nós. Isso gera o quê? Doença. Então, quantos de nós estamos desenvolvendo doenças que começam aqui, no pensamento? Pensamento que está desequilibrado, porque nós estamos magoados. Então, quando Jesus diz que nós praticamos a caridade com o próximo, perdoando as ofensas, tirando os maus sentimentos de dentro de nós, na verdade, nós estamos praticando a caridade conosco mesmo. Porque quem guarda mágoa, guarda lixo na mente e no coração. E lixo atrai mosca. Lixo atrai coisa ruim. Lixo vai apodrecendo o ambiente, vai deixando fétido. Espiritualmente quer dizer que se nós estamos permitindo que ao lembrarmos de um evento onde nós fomos maltratados, machucados, nós ainda estamos lá nos permitindo que sentimentos negativos tomem conta de nosso coração, nós estamos então permitindo que ele vire um jardim muito maltratado, que em vez de atrair belas borboletas, está atraindo moscas, larvas e outros insetos que vivem da podridão. E a constância desses sentimentos e dessas energias em nosso perispírito, em nosso corpo, vão lá na frente se manifestar da forma de doenças. Então, perdão das ofensas é nada mais do que tomar um imunizante contra doenças. É justamente trabalhar para a saúde mental e, consequentemente, a saúde física. Então, perdoar o próximo, ter tolerância, ou seja, tentar ter aquele olhar sempre, de compreensão, de aceitação com a dificuldade do outro, é, antes de tudo, uma maneira de nós mesmos nos imunizarmos contra as doenças da alma, da mente e do corpo. Então, olha só quando Kardec está dizendo, fora da caridade não há salvação. Ele está dizendo que fora de um comportamento de boa vontade, de solidariedade, de fraternidade, fora de um comportamento daquele que às vezes desvia o olho para não ver que o outro derrama a xícara de café na mesa, que fora do comportamento de tentar sempre fazer essa limpeza de emoções ruins do coração, entregando perdão àquele que nos machucou, não há salvação. Mas como assim, Ronaldo? A doutrina espírita já deixou claro. Ninguém, ao desencarnar, vai para o inferno e vive uma pena eterna. Porque o conceito de salvação é esse conceito, de que você tem uma chance de acertar. Se fizer tudo que mandava a cartilha, vai para o céu. E se errar, vai para o inferno. Então, não foi salvo. E a gente quer salvação, quer ir para o céu. E se o Espiritismo ensina que a gente vai e volta muitas vezes, essa ideia de salvação fica meio sem sentido. Mas se a gente começa a entender que salvação, na verdade, significa estar em equilíbrio,
significa que a cada retorno à pátria espiritual, nós podemos chegar lá senhores de nós mesmos, conscientes, sabedores de que perdemos algumas oportunidades, acertamos em outras e, portanto, em condições mentais de sanidade, de sentar com nossos próprios mentores para replanejar a próxima vida, comparado com aqueles que desencarnam e nem sabem que desencarnaram, estão vivendo nas regiões umbralinas por conta da afinidade de sentimentos e mágoas e rancores com outras criaturas que vibram na mesma frequência e que estão lá, uma antagonizando as outras. Ora, até que é relativamente uma salvação, né? Estou me salvando de mim mesmo. Estou me salvando de continuar vivendo num ambiente nefasto, onde os outros estão atentando contra mim e eu, nesse momento de desequilíbrio psicológico, de sentimentos, estou atentando contra eles. Vamos trazer isso para a nossa realidade do dia a dia. Vamos pensar naqueles nossos companheiros que se entregaram ao vício das drogas e que estão na rua transitando como zumbis. Eles não têm consciência de que o tempo passa. Eles não têm consciência de que poderiam estar adquirindo conhecimento, de que poderiam estar passando bons momentos em família, trocando sentimentos de afeto com pai, com mãe, com filho. Estão lá na fissura imediata dos prazeres ocasionados pela droga, que depois de alguns poucos segundos ou talvez minutos, leva eles a um estado profundo de depressão, de desequilíbrio, de dores internas, totalmente alucinados nas cracolândias da vida. Então o indivíduo passa 10, 15, 20 anos na cracolândia e a vida não passou para ele. Ele perdeu a consciência do eu. Ele perdeu a sua individualidade. Está lá. Seríamos nós nas regiões umbralinas. Só que ele está completamente perdido dentro de si mesmo porque a droga consumiu todas as capacidades de bom funcionamento do cérebro, que, obviamente, que tinha por trás desse cérebro uma mente já em desequilíbrio, uma mente pedindo socorro, e que buscou esse socorro nas drogas. Então, se nós, ao envenenarmos a nossa mente, os nossos corações com rancores, com mágoas, com desequilíbrios, frutos do egoísmo e do orgulho, nós podemos, ao desencarnar, estar no plano espiritual, numa situação análoga, similar, parecida com a deles. Obviamente que o contrário, que é a busca da educação desses sentimentos, trabalhar eles através da terapia, trabalhar eles através da reforma íntima, trabalhar eles através dos passes magnéticos que vão clareando a nossa mente, vai fazer com que a gente volte ao plano espiritual não para viver como essa pessoa que está lá, vai lá viciada nas drogas, numa condição de não vida. Vai fazer com que a gente entre no plano espiritual consciente de que eu fiz o que era possível. Talvez eu não tenha feito tudo o que poderia fazer, mas estou pronto para sentar com o meu mentor, com os meus parentes que me antecederam na grande viagem e começar a planejar o retorno. Renovar as esperanças. Recomeçar o trabalho de reconstrução desse eu que ficou tão balançado porque não fez o que podia. Porque normalmente nós perdemos muitas oportunidades de sermos pessoas melhores. Porque também, por sabermos que são muitas idas e vindas, nós temos uma tendência de deixar para a próxima. Na próxima eu resolvo isso, né? É difícil, né? Então eu vou fazer só o feijão com arroz. Na próxima eu vou tratar dessas questões mais complexas de relacionamento com parentes, com o cônjuge, com os filhos. Mas olha a diferença. Seria uma salvação, né? A salvação de nós mesmos, de podermos estar conscientes, equilibrados, nas muitas vezes em que precisamos ir ou voltar do plano espiritual. Então percebam que quando Kardec coloca lá, fora da caridade não há salvação, é isso. Traduzindo para uma linguagem mais atual, fora da educação dos sentimentos, fora da busca por uma vida mais equilibrada, mais serena, mais tranquila, onde mesmo diante de tantas aflições do mundo, a gente entenda que juntos somos mais fortes, que podemos contar com o irmão ao lado nos momentos da nossa fraqueza e que ele pode contar conosco. Isso vai garantir a gente uma passagem por esse mundo de provas e expiações da melhor forma que nos é possível.
E quando Kardec faz, nesse capítulo 14, né, esse enunciado de que fora da caridade não há salvação, ele automaticamente está contradizendo outros religiosos que diziam o contrário, que eles não davam importância à caridade. Eles diziam, na verdade, que fora da igreja que não há salvação. Mas como assim fora da igreja? Eles acreditavam que estar sentado no banco da igreja ouvindo a pregação garantia a salvação. E estar fora da igreja, portanto, não participar dos sacramentos, das ritualísticas, então o indivíduo já estava condenado. Ora, há meias verdades nesse enunciado. Se está sentado no banco da igreja ouvindo uma pregação que nos faz refletir a mudança de comportamento, pode nos garantir esse equilíbrio espiritual, então, em parte, estar dentro de qualquer igreja ouvindo a boa palavra nos ajuda nessa salvação de ter uma vida em equilíbrio. Mas como os detratores de Kardec na época estavam muito mais ligados à forma, muito mais ligados aos comportamentos automáticos, da qual o coração não fazia parte, eles estavam, na verdade, dizendo o seguinte, ou você entra nas fileiras da religião, faz ainda que não tenha nenhuma ligação emotiva, de mente, de coração com o que está sendo feito, mas participe. E aí você está salvo. E, na verdade, por tudo que já foi dito, isso não garante esse equilíbrio. Afinal, quantos anos nós frequentamos outras religiões e nós não nos envolvemos de coração? Elas não tinham uma mensagem tão clara como o Espiritismo apresenta para a gente entender que a caridade que a gente tem que fazer não depende das esmolas, mas depende de acordar todo dia com vontade de ser uma pessoa melhor, de acordar todo dia com vontade de continuar ajudando o próximo, mesmo que ele esteja errando conosco, e continuar todo dia trabalhando o nosso coração para tirar a mágoa e o rancor dele, para que a gente possa, de fato, entregar perdão, para que a gente possa, de fato, ao lembrar do que nos foi feito, não ter sentimentos negativos em nós. E eu falando assim parece fácil, né? Mas não é não. Não é mesmo fácil. Nós acabamos de sair de uma pandemia, onde nós fomos obrigados a ficar mais tempo dentro de casa, menos tempo interagindo socialmente com amigos e vizinhos. E aí, se vocês não sabem, o número de divórcios duplicou durante a pandemia. Porque era muito fácil sair para trabalhar de segunda a sexta e ficar empurrando com a barriga coisas mal resolvidas do relacionamento. E a pandemia fez com que o casal tivesse que estar ali todo dia, junto. Então não dava mais para varrer o problema para debaixo do tapete. O problema saía sozinho debaixo do tapete e abraçava os dois. E aí eram brigas, contendas, desentendimentos. Os dados estatísticos do Instituto de Segurança mostram que a violência no lar triplicou. O número de feminicídios, que são homens matando mulheres do nada, se não vai ficar comigo, não fica com ninguém, se não vai morrer do meu lado, então morre você agora. E o suicídio? Nós podemos perceber que o suicídio, que era sempre escondido, né, a mídia não divulgava para não servir de incentivo, né, mas o suicídio foi percebido pelas autoridades de que é um problema de saúde pública. Mais de 850 mil mortes por suicídio ano. Aqui no Brasil, isso não fala em termos mundiais, aqui no Brasil morre mais gente cometendo suicídio do que gente no trânsito. E os maiores índices de morte no Brasil é no trânsito. Então imagina, quer dizer que tem muita gente se matando, tem muita gente tirando a própria vida, por quê? Porque não consegue resolver os problemas emocionais, de relacionamento, não está conseguindo entregar perdão. Olha para a vida e pensa, nossa, que mundo é esse? Eu não quero viver num mundo onde as pessoas são tão duras, frias, cruéis, onde o homem é o lobo do homem, onde para a gente encontrar uma alma que empreste um ombro para ouvir, é quase como que achar ouro. E as pessoas passam por dificuldades de doenças, que são as provas e as expiações que precisam passar, passam pelas dificuldades de relacionamento, passam pelas dificuldades econômicas, passam pelas dificuldades de uma sociedade que está adoecida, e aí buscam no suicídio a solução. Mas mal sabem elas que estão, na verdade, apenas jogando mais para frente
cargas muito mais pesadas de expiação e provas que terão que passar, pois terão que prestar contas com a lei de causa e efeito. E nós, que estamos aqui, quantas vezes passou pela nossa mente fugir dos problemas por essa porta? São chamados infortúnios ocultos. São aquelas dores que nós temos que só nós sabemos que temos. Que a gente não confessa para ninguém. Às vezes a gente não confessa nem para a gente mesmo. Mas elas estão lá. E só tem um remédio para elas. Evangelho. Evangelho de Jesus. A boa nova que faz a gente refletir de que a vida não termina com a morte. E, portanto, a gente não termina com essa dor. A gente não resolve esse problema. A gente apenas, como aquele que faz uso da droga para fugir da sua realidade, a gente apenas foge da realidade atual. Desperta num plano espiritual, numa região umbralina, onde a gente vai estar pela sintonia, pela lei da vibração com outras criaturas que buscaram o mesmo caminho, e vamos ficar lá como se fôssemos um desses cracudos, vivendo uma não-vida, vivendo um não-amor, neutralizando os nossos ideais mais nobres que ficam lá adormecidos. E depois de vai se saber quantas décadas, teremos que reencarnar. E traremos todas essas consequências dessas atitudes, desses sentimentos mal trabalhados, mal resolvidos. E será que teremos a mesma facilidade da vida atual? Será que poderemos nascer em famílias mais ou menos equilibradas, que nos permitam conhecer o Espiritismo, nos permitam estar hoje aqui ouvindo essas palavras de Jesus e fazer com calma e serenidade essas reflexões? Ou será que a gente pode, de repente, nascer numa área conflagrada, numa África da vida, onde as tribos estão até hoje se matando, onde a gente não consegue passar dos 30 anos? Desde cedo somos chamados a fazer parte de uma milícia que luta contra outra milícia, onde governo depõe governo, tribo depõe tribo, ou então nos outros países conflagrados de guerra, e aí não dá tempo de pensar. Não dá tempo de ter isso que nós estamos tendo aqui agora, essa riqueza de tempo para refletir, para ler, para meditar, para sentir e para se modificar. Então a hora é agora. Nós temos que aproveitar o momento de hoje, porque não sabemos se o futuro vai ser mais fácil ou mais difícil. Então hoje nós temos a oportunidade de estar aqui pensando, poxa, Ronaldo, tu deu uma volta, tu foi lá no Moisés, que trouxe os 10 mandamentos, que Jesus resumiu no mandamento maior e que Kardec tenta explicar para a gente no dia a dia como caridade. Vamos ser pessoas mais caridosas, que não é dar coisas, embora dar coisas faça parte desse processo, mas é dar o nosso tempo, é dar o que nós temos de melhor, é uma habilidade, é um conhecimento, é simplesmente uma mão. Vamos entender que a gente só cresce enquanto seres humanos, só nos tornamos pessoas melhores diante da adversidade de outros seres humanos imperfeitos. Em O Livro dos Espíritos diz, o homem é perfectível, ele evolui, mas ele só evolui vivendo em sociedade. Então, se a gente faz como alguns monges de algumas outras filosofias orientais fazem, de se isolar lá no alto da montanha e não ter contato com outro ser humano, como é que ele vai ter oportunidade de fazer sair, de vir à tona as dificuldades psicológicas? Como é que ele vai ser testado na sua tolerância? Como é que ele vai saber como ele se comporta com aquele que enfia o dedo na ferida e roda? Então ele não vai. Ele vai lá aprender uma série de disciplinas da mente, do corpo, mas aí ele vai ter que, numa encarnação futura, nascer numa família aqui no Brasil, onde ele não vai nem ouvir falar dessas técnicas de meditação, e vai estar lá um monte de gente enfiando o dedo na ferida, e aí ele vai ter que dar conta. Então somos nós, vivendo aqui hoje, com alguém enfiando o dedo na nossa ferida, com alguém nos machucando, mas é esse machucado, é esse comportamento do outro que nos tira da zona de conforto, que vai propiciar esse movimento interno, que, se a gente for bem orientado pelo Evangelho de Jesus, vai nos fazer crescer. E todas as mágoas, todos os rancores, todos os sentimentos que nós trazemos de palavras que foram mal colocadas,
de omissões de parentes, de ingratidões do cônjuge, ou então dos filhos ou dos pais, é a grande oportunidade que nós temos de exercitar o perdão. É difícil? Muito difícil. Não é à toa que nós temos muitas vidas para tentar. Mas o quanto nós estamos nos esforçando para entregar esse perdão? E o Mileco dizia, né, que entregar o perdão não significa que você, na outra semana, tem que estar abraçado com o seu algoz, não. Mas se você já tiver a capacidade de tratar ele com dignidade e respeito, já deu um passo muito importante. Porque a gente pensa assim, não, eu perdoei aquele parente que a vida toda falou mal de mim, que criou aquela confusão em família, que foi responsável pela minha separação. Eu perdoei, porque eu estou lá, na casa do caminho, estou lendo o evangelho e eu já não sinto vontade de esganar ele, então perdoei. Mas ainda sinto lá um certo prazerzinho quando eu descubro que alguma coisa ruim aconteceu com ele. Eu ainda tenho assim, uma certa satisfação de saber que coisas ruins estão acontecendo. Esse perdão ainda não está 100%. E para exercitar esse perdão, não significa que agora que eu perdoei, agora que eu assisti lá a palestra, eu estou ligando amanhã para esse parente, convidando ele para tomar café comigo. Não. Se ele adentrar a sua casa e for dar causas a novos conflitos, é melhor que ele não venha. Mas se alguém liga para a gente e fala, eu estou com uma vaga de emprego bom, o cara vai ganhar um dinheiro bom, você tem alguém para indicar? Naquela hora vem aquele pensamento, não indico essa pessoa, porque ele não merece, porque ele me fez sofrer. Então, esse perdão ele me fez sofrer. Ele pode até não merecer, mas eu vou tratar ele do jeito que eu quero que ele me trate. Olha, eu conheço sim uma pessoa que é muito boa como profissional, de repente na vida em família ele é péssimo, mas na vida profissional ele é muito bom. Então eu indico fulano. Ele vai lá, consegue um emprego, consegue aquele bom salário, tá com aquele baita carrão, e a gente vai ficar pensando, o cara me aprontou e eu entreguei para ele de bandeja, um monte de facilidade. É aí que está o perdão. Está o perdão em você escolher fazer ao próximo aquilo que você deseja que o próximo te faça. Você não ia querer que esse parente que sempre pisou na bola com você, ao receber uma proposta de emprego boa e você se encaixa, que ele te indicasse? Indica ele. Você não ia querer não alimentar a fofoca e a intriga falando mal dele? Mas ele merece, ele não vale nada. Mas qual é a postura de quem quer entregar perdão? É ser ético. Então silencia. E é difícil, porque vem uma coisa de dentro, fala, alimenta a discórdia, põe ele na berlinda. Então esse exercício de calar, de domar esse impulso, é esse processo de entrega de perdão. É esse processo de que daqui a algum tempo tu vai lembrar de tudo que ele fez, e é por isso que tu não vai emprestar dinheiro para ele, porque sabe que ele não vai pagar, mas se tiver que indicar ele para um bom emprego, você vai indicar. Se tiver que cumprimentá-lo com dignidade e respeito, você vai fazer. E quando você lembra do que ele fez, você não tem mais aquela taquicardia, aquele embolo na garganta, aquela queimação no estômago. Por quê? Porque os sentimentos negativos que estavam associados à lembrança já não existem mais. E estamos nós nos imunizando contra as doenças. Estamos nós fazendo o melhor caminho para estar praticando a caridade. E estaremos mostrando que Kardec, ao codificar a revelação trazida pelos Espíritos, a terceira revelação, que ela surtiu os efeitos na hora predita e nos ajudou a ser uma grande ferramenta para nós nos tornarmos melhores hoje do que ontem e melhores amanhã do que hoje. Então, meus irmãos, como disse Kardec, fora da igreja, há salvação. Agora, fora da caridade, não há salvação. Que possamos ser caridosos uns com os outros na noite de hoje, no dia de amanhã e em todos os outros dias que virão nas nossas vidas. E que possamos pedir a Deus que seja conosco para que nos momentos em que nós fraquejarmos, nos momentos de vacilo, de dor, nós possamos sempre ter a mão de Jesus nos apoiando, nos ancorando, nos fortalecendo, para que a gente possa ser a melhor versão de nós mesmos, a melhor expressão que nós possamos ser nessa vida, para que muitas outras venham e que elas sejam abundantes em paz e luz para as nossas vidas. Obrigado.
Pois é, né? Como sabemos, não existe acaso, né? Ouvimos exatamente aquilo que precisávamos ouvir, que era um momento. E o nosso irmão, como estava precisando também de alguns bônus horas a mais, entendeu? Também foi dada a oportunidade a ele. Em suma, ganhamos todos, né? E é essa certeza que nos faz continuar nesse nosso caminho, né? Que tudo vai acontecer na hora certa, da forma certa, como tem que ser, e não como nós queremos. Mas hoje foi uma das grandes noites da nossa casa, do nosso trabalho. E por isso, a única coisa que podemos dizer é agradecer ao nosso irmão. A atenção, o carinho, a disponibilidade de aqui estar conosco, acrescentando e abrilhantando a nossa reunião. Obrigado, leve o abraço de todos da Casa do Caminho. E assim então, nós vamos dar prosseguimento aos nossos passos. Jesus querido, Mestre amado, quão gratificante é ter a certeza da Tua bênção sobre todos nós. Quão agradável é sentir que nos momentos de dificuldades, dúvidas, incertezas, em que achamos que não encontraremos a solução, aí vem a Tua luz e a Tua bênção, atuando sobre todos nós e sobre cada um de nós.
É, Jesus querido, Tu bem sabes o quão pequeno ainda somos, o quanto ainda precisamos caminhar. Tu bem sabes que somos tão dependentes da misericórdia e do amor do nosso Pai. Mas estamos na caminhada. E ajude-nos, Jesus querido, para que esses momentos preciosos que nos são concedidos, como foi o desta noite, possamos usá-los como reflexão, absorvendo essa luz que chega em cada um de nós, usando este bem-estar e este conforto concedido pelos nossos amigos espirituais a teu serviço, para que serenos e tranquilos possamos fazer a nossa reflexão, a nossa autoanálise e, consequentemente, a autoajuda, auxiliando-nos a caminhar neste nosso planeta de provas e expiações, tão cheios de vicissitudes, de adversidades, de obstáculos. Sim, sabemos que somente desta maneira poderemos crescer, nos tornando seres melhores, mais pacíficos, mais fraternos e mais caridosos. É, Jesus querido, o teu planeta está enfermo. Enfermo especialmente da moral, dos princípios e da ética. Sim, sabemos, Jesus querido, que tu estás no comando, mas que tudo também ocorrerá no momento exato, da forma mais adequada. O que nos cabe é elevar sempre a nossa prece a Ti, aos amigos espirituais, ao nosso Pai Criador, para que possamos encontrar alento diante de tanto conflito, que possamos, quem sabe, levar uma palavra de consolo, de paz e conforto àqueles que vivem em conflito e desavença. E que as nossas preces sirvam de luzes e bênção a esses nossos irmãos mais endurecidos, que ainda se comprazem no mal, na vingança, no rancor e tudo isto que experimentamos no nosso dia a dia. Sim, Jesus querido,
permita que as nossas melhores vibrações possam chegar a esses irmãos tão necessitados, carentes do teu amor e da tua luz, Jesus querido. Desperte-os do sono que os envolve. Ilumine-os, Jesus querido, para que a tua luz faça-os entender que a caminhada é longa, mas que tu caminhas com todos nós e todos eles. Conforte-os nas dores e nas angústias. Console as vítimas do desamor e do abandono. Fortaleça aqueles caídos pela falta de fé. E assim, Mestre Jesus, que possamos em cada dia, a cada momento, aproveitar todas as oportunidades que tu concedes a todos, indistintamente. Todos são merecedores da tua bênção, da misericórdia do Pai, do amparo de Maria Santíssima e da proteção de tantos amigos espirituais. Jesus querido, somos todos contigo e continue conosco, Jesus querido, para que possamos nos sentir fortalecidos e auxiliarmos esses irmãos caídos pelas ruas, desamparados, aflitos, sem esperança. Que o teu amor, Mestre amado, se faça hoje e sempre com eles e com todos nós. Se faça presente com toda a humanidade. Que assim seja, e graças a Deus. Hoje eu não vou falar nada, porque quando a Regina chega aqui perto, eu vou avisar vocês, ela quer pedir alguma coisa. E ela diz que eu não sei pedir, entendeu? Então eu vou passar a palavra para ela, tá bom? Boa noite, meus irmãos. Olha só, não existe coisa melhor do que quando a gente está com muita fome, e a gente senta à mesa e tem uma comidinha quentinha para saborearmos. Não é verdade? Um feijão fresquinho, um arroz soltinho. Nossa, é tudo de bom. Mas, infelizmente, nem todos têm essa oportunidade. E dia 17 será a entrega das nossas cestas. Nós temos famílias assistidas, cadastradas, que precisam da nossa ajuda. Sem a nossa ajuda, eles não têm condição de se alimentar. E nós estamos precisando, para o dia 17, 27 quilos de arroz,
15 quilos de feijão, 20 quilos de açúcar, 10 quilos de café, 14 quilos de farinha e 10 sacos de leite. Aqueles saquinhos de leite em pó. Gente, por favor, contamos com a colaboração de cada um de vocês. Nós ainda estaremos aqui na casa segunda e quarta. E aí, a outro sábado, será a distribuição. Se vocês quiserem conhecer essas famílias, a casa está aberta. Estamos aqui de 9 às 11 com a evangelização. Vai ser um prazer imenso receber vocês. E eles também ficarão muito felizes com a presença de vocês. Encarecidamente, a tia Regina pede: ajudem as nossas cestas básicas. E lembrem-se também que nós temos um enxovalzinho, né, para as mãezinhas carentes, mas para dia 17 contamos com a força de vocês. E passa a palavra para o nosso presidente. Com esse pedido dá para negar? Pois é, eu não sei fazer isso. Cada qual com seu dom, né? Mas lembrar que no próximo sábado não teremos reunião, né? Devido ao feriado e tal, né? E é sempre bom estar com vocês, é sempre bom absorver essa energia de vocês. Não pense que vem aqui só receber, não, tá? Vocês estão doando também, e muito.